liberdade provisória sem fiança, aquela liberdade provisória do artigo 310, parágrafo único do Código de Processo Penal. A lei dos crimes hediondos, na redação original da 8.072 de 90, dizia que não, que os crimes hediondos equiparados eram incompatíveis com fiança e liberdade provisória. Só que anota aí, quem está anotando, que a lei dos crimes hediondos foi modificada em 2007, pela lei 11464 de 2007. Foi a primeira lei do chamado pacotão de segurança do Congresso Nacional, por causa da morte do menino João Melo. Se mobilizaram, vamos fazer o pacotão da segurança. Ficou um pacotinho bem pequenininho. Soltaram a primeira, todo mundo esqueceu e ficou por isso mesmo. Veio depois uma outra lei de celular nos presídios, mas na parte da violência nas ruas, ficou por aí mesmo. E aí, essa lei agora retirou da lei dos crimes hediondos a proibição da liberdade provisória. Então, hoje, os crimes hediondos admitem liberdade provisória. Não cabe fiança, mas cabe liberdade provisória. Tudo bem? O que mais? Outras características, outras consequências da hediondez. A Constituição proibiu a graça e a anistia. Lembra delas? Graça, um favor legal, um favor concedido pelo presidente da República para extinguir a punibilidade de um condenado. Anistia, uma lei com efeitos retroativos que exclui um ou mais fatos da aplicação do Poder Judiciário. Imagina, ficam anistiados os crimes contra a ordem tributária praticados no ano de 2009 no Brasil. A anistia normalmente ocorre em crimes tributários, né? O interesse do governo é arrecadar, abrindo mão da punibilidade. Só que a lei dos crimes hediondos foi além da Constituição. A Constituição proibiu a graça e a anistia. A lei proibiu também o indulto. E aí, outra polêmica. Será que a lei dos crimes hediondos poderia ter proibido o indulto para estes crimes? Muita gente diz que não, né? Porque agindo dessa forma, o legislador teria extrapolado o mandamento constitucional. Só que, vamos, diante da polêmica, e claro, existe polêmica, existem duas posições sobre o assunto. Tem gente que fala que é constitucional, eu no MP sustento isso. Os advogados e defensores públicos sustentam a inconstitucionalidade. Mas só para ser honesto com vocês, diante da dúvida, hoje, o Supremo Tribunal Federal, guardião nosso, né, em tema de controle de constitucionalidade, o Supremo diz que a vedação do indulto é constitucional. Que pode. Que quando a Constituição proibiu a graça, usou a palavra graça em sentido amplo, para abranger a graça propriamente dita e também o indulto. Gente, outra questão interessante aqui. A lei dos crimes hediondos, na redação original, dizia que os crimes hediondos equiparados eram a pena privativa de liberdade, imposta ao condenado por crime hediondo ou equiparado, deveria ser cumprida em regime integralmente fechado. Regime integralmente fechado. Artigo 2º, parágrafo único da Lei 8.072 de 90. Se você abrir a lei, você não vai achar o parágrafo único mais, que foi revogado, a gente já fala disso. Tem agora o parágrafo 1º e o parágrafo 2º. E aí, quando essa lei entrou em vigor, uma polêmica danada, né? Será que esse regime integralmente fechado era constitucional ou inconstitucional? O Supremo, logo de cara, se manifestou pela constitucionalidade do regime integralmente fechado. Essa foi a posição inicial do Supremo, lá no ano de 1990, 91, nessa época. O Supremo usou, parece piada, mas o Supremo chegou quase a dizer isso. O Supremo disse que a lei dos crimes hediondos tinha todo um efeito Viagra. Fizeram, o ministro falou isso informalmente, era um efeito, palavras dele, endurecedor. A lei dos crimes hediondos veio para endurecer o tratamento
dos autores de crimes graves. Aí, essa posição ficou consolidada. Era constitucional. Em 97, foi editada a Lei 9455, a Lei de Tortura. E a Lei de Tortura dizia o seguinte: a pena aplicada ao condenado por tortura será cumprida em regime inicialmente fechado. Olha aí, integralmente fechado um, inicialmente fechado o outro. Voltou toda a polêmica, né? Lembra? A Constituição fala dos crimes hediondos e equiparados, tráfico, tortura e terrorismo. As vozes se levantaram. Poxa, se a tortura, que é um crime equiparado a hediondo, se merece o mesmo tratamento, o regime é inicialmente fechado. Inicialmente fechado significa tem que começar no fechado, mas depois é possível a progressão. Começa obrigatoriamente no fechado. Pouco importa a quantidade da pena, pouco importa se é primário ou se é reincidente, mas depois pode progredir para ser aberto e depois para aberto. Aí começou essa polêmica. Se para o crime de tortura cabe progressão, por que para os hediondos e para os outros dois equiparados, que a Constituição determina o mesmo tratamento, não cabe? Polêmica de novo, né? Violação do princípio da isonomia, pessoas em situação igual, tratadas de forma desigual, e o Supremo se posicionou novamente pela constitucionalidade do regime integralmente fechado. Disse o Supremo: a progressão é única e exclusivamente, serve única e exclusivamente, é uma regra específica da lei de tortura, do crime de tortura. Nos demais, continua integralmente fechado. Editou até uma súmula na época, a súmula 698, e manteve essa posição. O tempo foi passando. Em 2005, parece jogo político, né? A gente não queria acreditar que esses movimentos políticos existem no judiciário, mas existem, uma pena. O então ministro da Justiça, no direito dele, convocou uma coletiva e disse o seguinte: olha, essa lei dos crimes hediondos, esse regime integralmente fechado, está atrapalhando o governo. Ninguém progride, ninguém sai da cadeia, nós gastamos muito dinheiro com os condenados, falta verba para investir em outras áreas mais atrativas, outras áreas que dão mais voto. É melhor a gente repensar essa lei dos crimes hediondos. 15 dias depois, chega no Supremo Tribunal Federal um habeas corpus impetrado por um pastor de uma igreja evangélica aqui em São Paulo, condenado, ele de próprio punho, condenado por atentado violento. Ele tinha feito umas brincadeiras indevidas com os fiéis, como ninguém. O Supremo se manifesta, começa a votação. E, estranhamente, o Supremo Tribunal Federal, que durante 15 anos disse que o regime integralmente fechado era constitucional, mudou de opinião. E falou que o regime integralmente fechado, que sempre foi constitucional, de uma hora para outra se tornou inconstitucional. E o Supremo justificou essa posição em dois fundamentos. Primeiro, a dignidade da pessoa humana. Disse o Supremo: ofende a dignidade da pessoa humana retirar do condenado a perspectiva de progressão. Segundo fundamento, violação ao princípio da individualização da pena. Pena igual para todo mundo, execução da pena igual para todo mundo, pode ser, de repente, eu, Kleber, pratico um crime hediondo, vou preso, primário, eu vou receber o mesmo tratamento na fase da execução, por exemplo, o Fernandinho Beiramar, multireincidente, líder de organização criminosa, todos nós com regime integralmente fechado, pouco importa se ele vai fazer rebeliões na cadeia, se eu vou me comportar exemplarmente, o mesmo tratamento. E aí o Supremo disse que essa lei, nesse ponto, era inconstitucional. Gente, não precisa nem imaginar, né? Começou a bater uma enxurrada de habeas